Johnny, obrigada por esse tempo aqui. E eu gosto muito de uma discussão que nós sempre temos juntos, onde você fala acerca do homem ser bom ou não ser bom. Na verdade, sobre a inclinação humana, você poderia compartilhar com a gente sobre isso? Na verdade, é a experiência que eu tive com relação às pessoas serem boas ou não serem boas, enfim. Foi ouvindo uma parábola que me compartilharam acerca de uma situação bem inusitada. E você pode compartilhar com a gente essa parábola? Eu creio que seria importante para nós. Posso compartilhar, sim. A história que eu ouvi dizia que um escorpião queria atravessar um grande lago e não tinha como ir para o outro lado. E viu uma tartaruga ali à beira daquele lago e pediu para ela se ela podia ajudá-lo a atravessar para o outro lado do lago, uma vez que ela já estava indo lá para o outro lado do lago. E a tartaruga disse: não, eu não vou levar você. Você vai acabar me picando e vai acabar me matando aí no meio desse lago. Mas não teve jeito. O escorpião continuou pedindo, dizendo que ele precisava demais de atravessar o lago, insistindo até o momento que a tartaruga concordou. Acabou carregando ele sobre o casco. E aconteceu que, evidentemente, no meio do caminho, por mais que o escorpião tentasse se controlar, ele não conseguiu e acabou ferroando realmente a tartaruga. E ela perguntou para ele, falou: mas que loucura é essa que você fez? Porque eu vou morrer aqui nesse lago por causa do veneno, mas você também vai morrer afogado. O escorpião respondeu: eu realmente queria me controlar, mas eu não pude controlar minha natureza. Eu realmente te dei uma palavra que eu não poderia cumprir. Então essa questão da natureza é algo muito sério na minha concepção em relação ao que eu acredito que diz as escrituras. Há pessoas que têm inclinação por as coisas que são positivas, eu creio nisso de todo o coração, onde as pessoas não necessariamente elas imaginam, intencionam fazer o mal, elas simplesmente fazem o mal porque têm uma inclinação dessa maneira, assim como eu acredito na inclinação de pessoas, segundo o que dizem as escrituras. Eu gostaria até de passar para você alguns textos, se você me permite, né, compartilhar isso com você, porque isso foi bastante impactante na minha vida. Eu quero ler os textos aqui com você. Já estava preparada, porque conversar com você sem a Bíblia é praticamente impossível. Então, claro, Johnny, pode falar aí os textos, com certeza. Eu gosto muito de estudar as escrituras na porção judaica. Aliás, eu tenho aprendido isso dentro do Ministério Chão do Céu com muita propriedade, mas eu vou ouvir na linguagem, na tradução que é mais usual, que é a Revista Atualizada de Almeida, para a gente compartilhar na mesma página. Não parecer que eu estou forçando aqui alguma coisa, mas eu gostaria de usar os termos, na verdade, o nome dos livros como são, não é? Então, o Correlete, que é o Eclesiastes 10, versículo 2, diz o seguinte: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Então, essa é a questão do que eu compartilhei com você acerca dessa inclinação que as pessoas acabam tendo de um modo bastante intenso. E também tem um texto que está em Yeshayahu, como vocês conhecem aí, Isaías 32, versículos 7 e 8, diz o seguinte: também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa, né? Então, mas o versículo 8 é bastante intenso para mim, diz o seguinte: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então, eu creio que o nobre é a pessoa que passou por uma experiência, a experiência que eu acredito, Bia, é você passar por um novo nascimento, é você conhecer a história de um homem que veio, trouxe para nossas vidas a esperança da vida, não é? Eu acredito que Jesus, como você conhece, e o nome dele, ele é um judeu, não é? Tiraram até essa dignidade da nacionalidade do Messias. O Messias é judeu, não é circuncidado o 8º dia. Ele
sempre conviveu em sinagogas e ele deixou para a gente o legado de guardar toda a Torá, guardar todas as escrituras, como elas foram realmente colocadas. Esse homem veio, conviveu aqui neste mundo, entregou a sua vida por amor das nossas vidas, se colocou no nosso lugar. E a única coisa que ele pediu para que nós crescêssemos, na verdade, para podermos ter uma experiência de nos aproximarmos do Eterno, nos aproximarmos do nosso Pai Celestial. Então, o que eu acredito que tem ocorrido muito nesse tempo, onde nós vemos tanta traição, tanta falta de amor, tanta falta, na verdade, dessa inclinação para as coisas que são realmente boas, é porque as pessoas não passam por um novo nascimento. Elas nunca se aproximam verdadeiramente do Salvador para conhecê-lo, saber o que ele gostaria que ela fizesse, elas agissem como nós devemos nos comportar. E eu acredito que sem essa amizade com o Messias de Israel, não é? Ou aquele que veio para resgatar toda a humanidade do seu pecado, e eu acredito que isso traga um grande prejuízo para as pessoas que acabam tendo apenas uma convivência, como eu vou dizer a você, uma convivência social. Então, Johnny, quando você entra nesses assuntos, eu tenho uma impressão clara que há uma crítica em relação a quem está congregando do meio, enfim, do modo convencional. Eu sempre tenho essa impressão de que você tece eu alguma... creio, não é uma crítica, Bia. Não, estou fazendo uma observação de quem está de fora, olhando você falar. Eu conheço você, mas eu acredito que quem vai estar ouvindo aí esse tempo aqui juntos pode ter uma impressão realmente equivocada, no mínimo, acerca da sua posição, da maneira que você trata tudo isso. Não, eu não considero que seja uma crítica. Eu vou explicar por quê. Porque eu mesmo passei por uma situação como essa, onde eu percebi que eu necessitava de um encontro pessoal, de um novo nascimento. Esse novo nascimento que eu pauto a você, do contrário, eu acredito que nós vamos sempre nos parecer mais com um escorpião. Nós, quando nos interessar alguma coisa, nós não tivermos o controle da situação diante de nós, nós vamos acabar não resistindo à nossa velha natureza e nós vamos agir com essa inclinação que nós trazemos de um modo natural. Então, para mim, conhecer quem é o Salvador, Jesus, Yeshua, como eu creio que o nome dele judaico, ninguém deveria ter mudado, Bia. Então, Johnny, mas pode parecer uma crítica da maneira que nós compreendemos Jesus hoje, a sociedade compreende Jesus hoje. Então, não é uma crítica, é um respeito, sabe? É um temor que eu trago no meu espírito, é um temor verdadeiro acerca de respeitar o meu Senhor, respeitar o meu Salvador, fazer as coisas que agradam a Ele. Então, o que eu gostaria de trazer esse desfecho dessa conversa nossa é justamente de que as pessoas procurassem conhecer verdadeiramente quem é o nosso Salvador, o que Ele fez por nossas vidas, pudessem pedir a Ele que entrassem nos seus corações verdadeiramente, se pusessem de joelhos, sentadas, onde quer que elas estivessem, ou sentissem o desejo de estar ali num particular verdadeiramente, pelo menos com a minha vida foi dessa maneira, e se colocar à disposição de conhecer verdadeiramente essa novidade de vida, permitir que o seu espírito nasça de novo. Nós vamos lutar sempre contra essa velha natureza. Eu tenho lutas, confesso, tenho lutas cotidianas com relação a me manter no caminho que eu escolhi. Esse caminho é o nosso Salvador. Esse caminho é Yeshua, é Jesus, como você conhece. Então eu venho apresentar isso de uma maneira bastante clara. E aí eu sempre fico curiosa, Johnny, de saber qual é a sua religião, né? Qual é a religião que você pertence hoje? Então, Bia, o meu propósito nesse compartilhar com você ou com os seus ouvintes, com todos, não é apresentar uma religião, não é o fato de eu ser um judeu messiânico hoje
eu realmente me identifiquei como um judeu messiânico pelas minhas origens, pela minha ancestralidade e todas essas coisas. Enfim, mas a minha identidade é uma identidade espiritual. Eu acredito que ninguém deveria se colocar com relação a qual religião uma pessoa pertença, mas sim o quanto os frutos da vida dessa pessoa fala de quem ela realmente é. Eu não nasci de novo para pertencer a uma religião, entende, Bia? Eu nasci de novo para pertencer ao meu Senhor, ao meu Salvador, né? Eu não pertenço a homens, eu pertenço a um homem. Eu pertenço a um homem, ou vivo, claro, com todos aqueles que eu fui convidado a amar. Eu espero que todos tenham o desejo de conhecer esse Salvador que eu conheci e que realmente me fez viver em novidade de vida. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com você tudo isso. Então, mas você tem algum lugar de congregação? Você tem algum lugar de encontro dos irmãos que você está junto? Enfim. Nós nos reunimos em casas. Nós temos uma congregação onde estão aqueles que iniciaram essa obra, que são uma família. Isso para mim é extremamente importante. Ver uma família se dedicando a fazer uma obra como essa, tão condizente com o que está escrito nas Escrituras, de nós vivemos realmente como família. É isso que eles têm apresentado para a minha vida, para a vida de todos nós que estamos juntos ali, não é sempre ao lado deles, e o meu desejo sincero é que todos pudessem desfrutar da comunhão que eu tenho desfrutado. Eu agradeço muito por termos a possibilidade de viver dessa maneira, nas celebrações. Nós temos também o Seudat Mashiach, como você conhece aí, como a ceia, né, a Santa Ceia. Vocês também guardam o sábado como os adventistas, não é? Não, Bia, nós guardamos o Shabat como judeu, né? O Shabat é diferente do sábado. O Shabat ele começa por volta do anoitecer na sexta-feira e vai até o anoitecer do dia de sábado. É um dia contado de um modo diferente. Na verdade, nem deveria ser considerado diferente para todas as nações. Eu posso ler para você um texto das Escrituras. Claro, não só para mim, né? Para todos que vão estar aí ouvindo a nossa entrevista em breve. Certo, então eu vou ler aqui, ó, Isaías, capítulo 56, versículo 6. E aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, abraço a minha aliança. Então, se nós queremos ter uma aliança com o Eterno, nós devemos saber o que Ele gosta e o que Ele se agrada, para que nós também sejamos aceitos por Ele. É a maneira que eu compreendo. Mas é uma maneira diferente de encarar a nossa unidade. A maneira que nós nos reunimos é realmente no âmbito de sermos uma família. Todos nós somos filhos do Eterno, somos filhos de Deus e estamos ali, não importa quem seja o líder, quem seja aquele que está servindo, todos estão ali para servir como uma família de verdade. Isso para mim é muito importante. Johnny, é algo tão diferente dos parâmetros que nós estamos habituados a lidar que, de repente, eu estou conversando aqui com você e eu não sei, parece que... Será que você se sente como uma tartaruga ali, né, da história que você contou pra gente? Não, eu não me sinto a tartaruga, mas eu acredito que muitas vezes nós somos envolvidos com relação à vida de pessoas que não têm realmente essa experiência do novo nascimento. Isso pode trazer muitas dores para pessoas que se propuseram amar ao próximo como a si mesmo. E para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso conhecer aquele que me amou, porque do contrário, nem a mim mesmo eu consigo amar, né? Então eu acredito na profundidade de que a partir do momento que eu compreendo que eu tenho um pai que me ama profundamente, então esse é o primeiro convite que eu tenho para amar a mim mesmo.
É a maneira que eu entendo que eu preciso amar a mim mesmo. E a partir do momento que eu conseguir valorizar aquilo que foi feito pela minha vida e assim dar valor para quem eu sou, então eu deixo de ser uma vítima e eu começo a dar valor para o outro. Eu consigo olhar para o meu próximo, porque agora eu tenho que entregar para ele, né? Antes eu não tinha nada para entregar para o meu próximo, mas a partir do momento que eu aprendi a ter algum valor, eu tenho algo a entregar. É impossível alguém entregar o que não tem. Então, a partir do momento que nós não enxergamos a nós mesmos como alguém que tem algo a entregar, nós vamos falhar em poder servir o nosso próximo, porque nós vamos ser sempre os necessitados. Nós vamos ser sempre os que precisam de ajuda. E eu creio que o mundo está atravessando uma carência muito grande de pessoas que estendam as mãos para outras pessoas para ajudar outras vidas e se envolver. É muito bom. É muito bom podermos nos doar a nós mesmos. Eu acredito que é um elemento mais raro nos dias atuais. Julie, eu vou agradecer o tempo que você disponibilizou para me dar essa entrevista aí, mesmo via WhatsApp, não é? Mas que a gente possa ter outras conversas como essa, que para mim foi bastante surpreendente. A maneira que você fala, eu fico realmente mexida, sabe, Johnny? Fico mexida, eu fico sempre pensando muito naquilo que você comenta e das suas experiências, que eu acredito sejam tão verdadeiras. E eu agradeço por essa conversa que você permitiu esse bate-papo entre nós aqui. Eu te agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco daquele que fez tudo por minha vida. Eu espero testemunhar sobre ele, falar sobre ele. Aliás, nós estamos nesse momento no Ministério Som do Céu, realmente apresentando o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Salvador, Yeshua, o Messias. Como você conhece Jesus Cristo, a maior parte das pessoas, nós queremos apresentar ele como ele realmente é. E eu vou me despedir de você, Bia, como a gente se despede aqui dentro do nosso ministério, que é com a Shalom. Não é da mesma maneira que acontece com a casa de Israel inteira. Eu me despeço então de você, de seus ouvintes aí, com a Shalom. Shalom, Bia. E normalmente quando a gente conversa, você sempre faz uma oração. Hoje você não vai fazer só porque a gente está dando uma entrevista. Não, na verdade é um prazer poder sempre lembrar as pessoas de oração. Eu não sabia que eu poderia também estar fazendo uma oração aqui com você nesse momento. Claro, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, Avinu Sheba Shammai, nós apresentamos diante do Senhor nossas vidas e a vida das pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem. E o meu desejo sincero do meu coração é que as vidas sejam alcançadas em verdade, que elas não migrem para uma religião, elas não estejam dentro de um templo, dentro de um ambiente religioso, sem ter uma reunião verdadeira, uma comunhão verdadeira, um encontro verdadeiro com o Senhor, um encontro por meio do teu Filho, Yeshua, que veio para esse mundo de uma maneira tão tremenda e maravilhosa e miraculosa sobre todos nós. Eu peço ao Senhor que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e também participando agora dessa oração, se alguém não tem certeza da salvação, que possa nesse momento fazer uma entrega verdadeira ao Senhor, procurando conhecer quem o Senhor é, reconhecendo essa inclinação ruim, uma inclinação má, uma inclinação terrena que todos nós trazemos em nossas vidas, e que essas pessoas possam nesse momento entregar a vida verdadeiramente ao Senhor, pedindo que o nosso Senhor entre nos seus corações e possam desfrutar de um novo nascimento, que essa oração seja repercutida não somente aqui na terra, no tempo que eu estou conversando aqui, mas seja repercutida no alto céus e que haja alegria nos céus, para que as vidas realmente reconheçam os seus pecados, a sua má inclinação e se voltem para o Senhor, que tem chamado os seus filhinhos para perto. E eu agradeço, reconhecendo o meu estado de alguém que está crescendo no teu caminho,
o único desejo de encontrar contigo no final de toda a minha vida. E é o que eu te peço por todos aqueles que ouçam essa mensagem. No nome de Yeshua, o Messias, de Jesus, o Messias, o Cristo. Que assim seja, assim seja. Que a Shalom seja com todos vocês.